51 da pauta. 00058, 0463, 26, 2015, 11. Assunto: recurso administrativa da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A. Bom, sobre a decisão, relatório, em 9 de junho de 2015, a extinta Superintendência de Regulação Econômica encaminhou ao Gabinete da Presidência, por meio do despacho 11, recurso administrativo interposto pelos Aeroportos Brasil, Viracopos S.A., doravante aqui recorrente, contra a decisão do despacho 139/2015 SRE, que negou provimento ao recurso anteriormente interposto contra a decisão que indeferiu o pedido cautelatório formulado por ocasião da apresentação de pedido de revisão extraordinária do contrato de concessão. No tocante aos fatos, adoto como relatório contido na nota técnica 43/2015, GECOM, da SRE ANAC, excluídas suas conclusões. Adicionalmente, a recorrente alega, dentre outras coisas, em sede de recurso, a diretoria colegiada que, 1. O recurso é tempestivo, uma vez que foi notificada a decisão recorrida por meio eletrônico em 20 de maio de 2015. 2. Que não há proibição em lei quanto ao direito de particular a requerer medida cautelatória à administração pública. 3. Que a lesão de direito ao qual a recorrente corre o risco de sofrer coincide com o interesse público. 4. Que a previsão de medida cautelar regimental e o próprio contrato de concessão autorizam o uso de medida cautelatória por parte da ANAC para preservar a continuidade da concessão. 5. Que a medida cautelatória é devida em virtude da situação de baixa liquidez gerada pela alteração da estrutura tarifária pelo poder concedente. 6. Que existe verossemelhança de direito ao reequilíbrio do suposto montante que pleiteia no pedido de revisão extraordinária relativo à alteração da tarifa Teca-Teca. E 7. Por fim, que a ANAC deveria encaminhar o pleito à SAC para se manifestar sobre a adoção da medida. Da intempestividade do recurso, seguindo a minha análise, conforme se observa da juntada do aviso do recebimento acostado, nos autos, a recorrente foi notificada a decisão recorrida em 19 de maio. Presente no processo também tem-se o carimbo do protocolo da ANAC registrando o recebimento da sua peça recursal em 1º de junho de 2015. Está, portanto, caracterizada a intempestividade dos recursos sob análise, uma vez que não foi observado o prazo previsto no artigo 59 da Lei 9784, de 99, motivo pelo qual não conheço do recurso. Do pedido, não obstante a ausência de condição de admissibilidade da peça recursal, buscando tão somente esclarecer os equívocos contidos no pleito da recorrente, passo a análise dos argumentos que fundamentam seus pedidos. Segundo a recorrente, a medida cautelatória requerida ampara-se no artigo 45 da Lei 9784, bem como encontra a previsão normativa no artigo 39, inciso 1º, a linha P do Regimento Interno da ANAC. Ocorre que este último é matéria de organização administrativa interna e distribuição de competências da ANAC, não se podendo falar em fundamento para que o administrado venha requerer medidas cautelatórias à agência. Inclusive, como bem ressaltado pela área técnica, o dispositivo estipula, entre outras competências da extinta SRE, a de submeter à diretoria da ANAC medidas acautelatórias previstas, ou seja, aquelas fundadas em previsão legal. No tocante ao dispositivo da lei do processo administrativo, do seu teor é possível extrair de que se trata de norma voltada a tutelar o direito da administração a agir com o poder de cautela em face do administrado, em prol do interesse público. Esse entendimento é facilmente extraído da própria redação da norma, que dispensa manifestação prévia do administrado. Ainda que fosse possível falar em medida cautelar, tal como requerida pela recorrente, tampouco vislumbram-se as condições necessárias ao seu deferimento, quais sejam a verossemelhança do direito em risco e o perigo de dano irreparável de difícil reparação. No tocante à verossemelhança do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em razão da alteração unilateral promovida pelo poder concedente, por meio da decisão de diretoria colegiada número 121, de 13 de novembro de 2012, essa é uma possibilidade que foi aventada tanto pela área técnica, que propôs a alteração contratual, quanto pela diretoria, que a efetivou. Contudo, as condições para tanto ainda precisam ser verificadas e o processo não é trivial, como propõe a recorrente em seu recurso. Sobre esse assunto, considere irretocáveis os argumentos da nota técnica 43/2015 da GECOM SRE, que afastou o pedido de reconsideração da parte. Confira-se, abre aspas, ora, em sede de análise sumária, única possível nesta fase do processo para apreciação de pedido cautelar, caso se entendesse fosse este cabível, não haveria como se definir se os valores apresentados pela concessionária ao menos se aproximam daqueles que virá a unidade técnica competente a entender serem efetivamente devidos para a recomposição da equação econômica-financeira do contrato.
Aliás, é de se consignar que os elementos trazidos pela concessionária em seu pedido de revisão extraordinária não são suficientes para tanto, o que já ensejou a expedição de 3 ofícios, por meio dos quais se solicita as informações adicionais. Sendo que o último deles, número 195/2015, GECOM SRE e ANAC, se refere exatamente ao pleito em questão, restando nele consignado que a instrução do pleito referente a mudanças de receita no edital, tarifas TECA a TECA, pleito P14003, carece de informações e documentos que demonstrem o seu cabimento, indo de encontro ao preconizado no item 6.27 do contrato, comprometendo o processo de análise do pedido de revisão extraordinária. Tal impossibilidade de verificação imediata dos valores, que representam o desequilíbrio contratual, torna impossível também a pronta constatação de eventual existência de risco iminente à liquidez da concessionária. Frise-se neste ponto que grande parte dos valores a que entende fazer jus a recorrente se refere à antecipação de valores que seriam recebidos futuramente, por meio de receitas tarifárias, caso não houvesse a alteração em questão. Importante consignar, para que se tenha uma noção da ordem de valores que se pretende antecipar, que a concessão se encontra apenas no final do 3º ano de execução, de um total de 30 anos contratualmente previstos. Fecho aspas. Vê-se, portanto, que seria extremamente temerário por parte da agência em suspender parte do pagamento da contribuição fixa em virtude de um montante que ainda se encontra em fase de cálculos, apenas pela alegação de que tal ato previsto no contrato colocaria em risco a liquidez da concessionária. Ademais, não restou comprovado nos autos que haveria um efetivo comprometimento da liquidez da concessionária, nem que tal circunstância seria capaz de ocasionar a interrupção de serviço, de modo que não se vislumbra a priori qualquer prejuízo ao interesse público. Caso tal medida cautelar viesse a ser considerada, deveria ainda ser submetida à aprovação da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, como previsto no artigo 8º, inciso 4º da Resolução ANAC 355, para que confirmasse a utilização do mecanismo de revisão da contribuição fixa para o reequilíbrio. Considerando a ausência de uma definição da área técnica sobre o montante a que fará jus a recorrente, permanece impossibilitada esta agência de acordar valores e fixar uma posição acerca de qual mecanismo seria mais adequado. Neste caso, entendo que estaria prejudicado tal pedido, caso fosse conhecido o recurso. Conclusão. Considerando os elementos dos autos e ainda o cenário de ausência de quórum de diretores para apreciação em reunião de diretoria ordinária, assim como a falta de previsão de que a agência poderá deliberar em regime colegiado sobre o assunto com a celeridade e oportunidade que o assunto exige, entendo por satisfeitos os requisitos de urgência e relevância para ser apreciado sumariamente por essa diretoria. Diante dos argumentos apresentados nos autos do processo, em referência decidi a de referendo do colegiado não conhecer do recurso apresentado pelo Aeroportos Brasil Virocopos S.A., bem como indeferir o envio dos autos à SAC, por não estar caracterizadas as circunstâncias previstas no artigo 8º, inciso 4º da Resolução ANAC 355. Determinei ainda que, assim que possível, a matéria fosse levada à apreciação do colegiado pela assessoria técnica para confirmação dos seus termos, na forma do artigo 6º do regimento interno e seus parágrafos. Esse processo, senhores, foi a decisão de 10 de julho de 2015, que eu trago aqui para ser referendado pelos senhores, mas temos aqui a inscrição da senhora Patrícia Pessoa Valente. Gostaria de convidá-la, representante da concessionária, para proceder ao pronunciamento das partes no prazo de 15 minutos, conforme determina a nossa instrução normativa, número 33, de 12 de janeiro de 2010. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Palavra. Boa tarde a todos, em especial ao diretor-presidente, Dr. Marcelo Guaranis, ao diretor Cláudio Passos, também, aos novos diretores, o José Ricardo Botelho de Queiroz e também Ricardo Fenelon Júnior. Antes de entrar no tema do recurso administrativo propriamente dito, eu gostaria apenas de ressaltar a importância da nova composição da diretoria colegiada da ANAC, que se vê com um papel muito importante relacionado à sinalização para o mercado em relação ao compromisso da ANAC com a estabilidade das regras do setor. Então, mais do que nunca, acho que para o caso especial da infraestrutura aeroportuária, temas importantes vão ser trazidos agora para a decisão da diretoria colegiada. Digo isso por quê? Porque há um pouco mais de 3 anos foram realizadas as primeiras concessões de aeroportos no Brasil para iniciativa privada, do modelo em que nós temos hoje, e pelo menos 2 ordens
de temas vão surgir e vão ser tratados aqui rotineiramente pelas as reuniões da diretoria colegiada. E, com certeza, o setor vai ficar atento a como a diretoria vai decidir, o que ela vai decidir, porque é realmente um momento muito importante para o setor. A primeira ordem de temas é o papel da ANAC no seu exercício de poder concedente, né? Tanto na atividade fiscalizatória quanto na atividade regulamentadora. Sem dúvida alguma, questões como essas vão aparecer em outras reuniões da diretoria colegiada, se não nessa mesma. A segunda ordem de tema que eu aponto aqui é com relação à efetividade do próprio contrato de concessão e em relação a isso, especificamente ao processo administrativo de revisão extraordinária do contrato. E é sobre isso que versa esse recurso administrativo, que, na verdade, é um incidente, é um processo acessório ao processo principal, que é de revisão extraordinária do contrato de concessão de Viracopos, da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, com a ANAC. Esse percurso que a ANAC tem traçado desde o primeiro dia da concessão, ou até mesmo antes, e ao longo de todo o período de concessão, já foi percorrido por outras agências, e acho importante a gente se balizar, e essa é uma tarefa também nossa, aqui do setor regulado, em trazer como referência o que foi já construído em outras agências reguladoras, principalmente em termos de formalidades. Essa é uma preocupação muito grande aqui. Só uma breve síntese dos fatos. Como eu disse, é uma medida acautelatória que a Aeroportos Brasil pede em sede de revisão extraordinária do contrato de concessão, por entender que estão presentes os requisitos ensejadores dessa medida cautelatória. Aqui, fora esse preâmbulo da circunstância dessa reunião da diretoria com o novo quórum, há dois pedidos aqui, do ponto de vista formais, que eu gostaria de levantar, de trazer para análise dos senhores. O primeiro deles é com relação à manifestação da Procuradoria. E aqui temos o Procurador-Geral, o Dr. Clécio Fonseca, que, por se tratar no bojo do processo administrativo de tema eminentemente jurídico, nós entendemos ser indispensável a manifestação da Procuradoria. E digo isso por quê? Porque o regimento interno da própria agência prevê que compete à Procuradoria interpretar as leis e orientar a diretoria da agência na sua aplicação. E como eu vou apresentar um pouco mais adiante, o tema sobre o qual os senhores vão decidir é sobre a aplicação da Lei de Processo Administrativo Federal à agência, em especial o artigo 45, a sua possibilidade de aplicação quando o agente regulado, né, ou a concessionária, suscita essa possibilidade. Então, o primeiro ponto com relação a uma preliminar formal seria a requisição pelos senhores de um parecer da Procuradoria, já que o regulado não é permitido ao regulado suscitar a manifestação da Procuradoria pelo regimento interno da ANAC. O segundo ponto, também formal, diz respeito à manifestação prévia da SAC. A Resolução 355 de 2015 da agência dispõe sobre o procedimento de revisão extraordinária do contrato de concessão. De forma bastante sintética, a resolução diz que, uma vez estabelecido se é devido, se é cabível o pedido de reequilíbrio, e em seguida quantificado o montante a ser reequilibrado, vai se passar a decisão sobre como vai se dar esse reequilíbrio. Sendo a medida decidida por meio de uma revisão da contraprestação da outorga, né, do ponto de vista mais comum, o termo da revisão da outorga fixa, é necessária ter a anuência prévia, uma autorização prévia da SAC, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Considerando que a gente está
pleiteando aqui um pedido de medida acautelatória em que pede para que seja suspenso o pagamento de parte da outorga devida em 2015, relativa a 2015, já, de certa forma, antecipando essa decisão, nós gostaríamos, diante de ter o pedido negado, que a gente pudesse saber a opinião da SAC, que é uma autoridade fundamental nesse processo, nesse percurso, nesse rito processual. Então, como se estivéssemos antecipando aí a opinião de quem iria ser ouvida posteriormente, numa fase um pouco mais avançada do processo. Em especial, esse pedido ganha relevância neste momento, porque nós já passamos por uma segunda, por uma primeira prorrogação. Estamos no segundo período de 90 dias do pedido de revisão extraordinária, da análise do pedido de revisão extraordinária pela equipe técnica da ANAC. Então, daí se justifica essa antecipação agora, nesse momento. Bom, passando para a apreciação do pedido formulado no recurso administrativo em questão, são basicamente 4 os pontos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro deles é a resposta a uma pergunta. Pode a concessionária, o agente regulado, suscitar para o regulador, para a ANAC, no caso, a aplicação de uma medida cautelatória? Nós entendemos que sim, porque não existiria uma outra forma da ANAC saber a condição de liquidez, a situação de caixa da concessionária, senão é nessa oportunidade em que a concessionária faz a solicitação, com fundamento no artigo 45 da Lei de Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99. E, por isso, eu gostaria de pedir a licença e ler o dispositivo. O artigo 45 diz: em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Se a lei permite que, mesmo sem a manifestação prévia do interessado, é possível a adoção de medidas acautelatórias, por que não, quando o interessado requisita, toma também essa iniciativa? Então, quem poderia mais, pode menos também. E, além disso, a própria competência da ANAC em processar o pedido de revisão extraordinária do processo já abrangeria também essa competência em autorizar em prol da efetividade do processo. E é importante que os senhores tenham em mente a reversibilidade dessa medida. O recurso financeiro se encontra depositado na conta outorga, de acordo com as regras estabelecidas no contrato de administração de contas, de forma que a concessionária não vai dispor desse recurso financeiro. É meramente para esperar até a decisão final do processo administrativo, do pedido de revisão extraordinária, que os senhores irão decidir ao final. É apenas a mera suspensão do pagamento. E esse pedido se faz para responder uma outra pergunta. E a concessionária tem direito a ver esse pedido atendido? Entendemos que sim, por 2 motivos. Perigo de dano irreparável para o caixa da empresa e comprometimento da prestação do serviço público e o dever de continuidade e regularidade desse serviço, que é uma obrigação que a concessionária, de forma alguma, se abstém de cumprir. Ainda que pese com a devida licença, que o senhor diretor-presidente tenha afirmado que não restou comprovado que haveria um efetivo comprometimento da liquidez da concessionária, não houve, contudo, na sua decisão, uma análise com relação aos índices apresentados pela concessionária. Foram apresentados índices esses que são comumente utilizados em termos contábeis para comparação da situação econômica de uma empresa. São os índices de liquidez corrente, liquidez imediata e dívida líquida sobre lagida, ou EBITDA.
E, em termos de comparação, foram apresentados esses índices de outras concessionárias. Não de aeroportos, porque, enfim, estamos numa situação ainda inicial, mas de outras concessionárias de serviços públicos. E sequer foi desenvolvido um argumento para rebater esses índices. Passando para o segundo ponto, e ainda mais sensível, é a questão da verossimilhança da alegação da concessionária. O pedido de revisão extraordinária, o processo principal, ele versa sobre 3 pontos. E apenas sobre um é que toca, uma parte do um é que toca esse processo administrativo que nós estamos analisando aqui. Trata da decisão da diretoria colegiada 121 de 2012, que alterou as tarifas, antes que elas fossem até mesmo adotadas pelo concessionário privado. Essa decisão teve impacto desde o primeiro dia em que a concessionária assumiu a administração do aeroporto, 14 de novembro de 2012. O impacto foi sofrido desde então até o momento em que foi protocolado o pedido de revisão extraordinária, 22 de abril de 2015. É sobre esse período apenas que o pedido de medida cautelatória versa, e não sobre todos a projeção de recursos durante ao longo dos restantes 27 anos de concessão. Sobre tanto o período futuro, o período passado, está sendo tratado no processo administrativo principal, mas o pedido de medida cautelatória é só relacionado ao passado. Portanto, esse valor que está sendo solicitado com relação à suspensão do pagamento da outorga, ele é um valor muito próximo do que é verificado para o passado. E, sem dúvida, é possível afirmar, com certeza, que ele é menor do que o total que vai ser dado como devido em processo de revisão extraordinária. Mesmo porque não se trata apenas de um pedido de revisão extraordinária, de um pleito só dentro desse processo, mas sim de 3, como foi dito no início. Foi dito, inclusive, nota técnica 43, mencionada pelo diretor-presidente, que não poderia variar, que esse valor poderia variar, e também ele variaria em razão de tributos que deveria ser recolhido. No entanto, a equipe técnica não ofereceu um outro modelo econômico, não ofereceu um outro número, não discutiu qual seria o número razoável, apenas se limitou a negar, sem se preocupar com a fundamentação que o setor regulado, que o regulado tem direito por lei. E pela própria regra aplicável à ANAC, pela lei de criação. Eu gostaria de finalizar apenas, meu tempo está acabando, para sintetizar o pedido que eu faço aos senhores, em primeiro lugar, a requisitar a manifestação da Procuradoria, para que ela possa emitir um parecer sobre o entendimento jurídico que recomenda que a diretoria colegiada da ANAC adote em relação à aplicação do artigo 45 da Lei de Processo Administrativo. Depois, que remeta esse processo à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, para que ela se manifeste. E, por fim, que reformule, com a devida licença, a decisão do senhor presidente, porque ela se mostra equivocada na forma e no conteúdo. Muito obrigada pela atenção de todos e pela oportunidade. 15 seconds. Obrigado, senhora Patrícia. Senhores, comentários? Só uma coisa, ele está depositado e o valor será devido quando? Quando ele poderia ser levantado? Ao final do processo administrativo principal. Depende também da análise da ANAC. Ele ainda está em análise. Desculpa, eu não sabia se eu podia ter respondido. Não, pode. Pode ter problema. Nós acompanhamos, nós fizemos uma visita técnica ao local, nós acompanhamos, eu tenho acompanhado esse processo e, tendo visto os argumentos que foram colocados e os argumentos que a doutora Patrícia colocou aqui, eu gostaria de pedir vista desse processo, presidente, para verificar as alegações. Perfeito. Como nos processos anteriores, eu gostaria de pedir vista coletivas, pela complexidade do assunto e pelo tempo exíguo que nós tivemos para analisá-los. Perfeito.
Então, concedido vista coletiva.